Água potável, purificada e tratada, indicações de uso. Seja bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, boa tarde. Aprendi mais um bocado com você hoje. Eu pensei que sabia alguma coisa de infecção, aprendi mais um bocado. Você pode crescer um pouquinho? Senão eu não vejo minha esposa que está ali, não tem inspiração. Essa que está batendo forte. Gente, mais uma vez, boa tarde. Obrigado. Obrigado, minha querida Gisela. Diga-se de passagem, minha cliente, né, que me convidou para estar aqui, falando com vocês, aprendendo com vocês nessa tarde. Aprendi muito sobre. Eu estou no tempo ainda do quaternário de amônio e dos hologênios. Mas vamos lá. Mas o que você falou do cliente é mais ou menos por aí mesmo, porque eu sou consultor dessa rede. Então é o que eles usam realmente lá. Mas vamos lá. Como que importa aqui para o nosso plano? Bom, gente, a única coisa que eu sei fazer na vida é tentar tratar a água. E agora também entrei para o lado do meio ambiente, como vocês viram ali. Quando a gente fala em água, né, é um tema muito polêmico hoje. Por que é polêmico? Muitos de vocês devem estar falando assim, que eu estou falando de água num ambiente como esse. Na verdade, se nós não falarmos de água, se nós não entendermos um pouco de água, o nosso princípio de vida aqui, ele passa a não ter razão alguma, né? Mesmo porque a nossa vida, o nosso organismo, ele é completo com boa parte de água. E no planeta, boa parte de água ocupa esse nosso planeta. Fui redundante também com o meu amigo aquela hora, né? Boa parte de água ocupa o planeta. Ou seja, só que dessa água aqui, 97% é salgada e o restante é doce. Só que dessa água doce, a gente observa que parte está no fundo do subsolo, né, que é a água subterrânea, aquilo que vocês conhecem como lençol freático, parte está nos rios e lagos, que é a água que a gente conhece, parte está na geleira e parte na atmosfera. Ou seja, o que nós temos para aproveitar é isso aqui. Ó. É isso que nós temos e temos a vida toda desde que o planeta foi criado. Com uma diferença, né? Nós estamos modificando a qualidade dessa água, por isso que estão falando por aí que a água vai acabar. O volume de água é sempre o mesmo no planeta. Desde que o planeta foi criado, vai ser o mesmo volume de água, que muda o estado dessa água. Nós somos aqui um país abençoado pelo Criador, porque só nós temos 14% de água da terra. Desses 14%, 70% dessa água estão na Amazônia. E 1,6% da água está em São Paulo, que abriga 22% da população brasileira. Inclusive o governador de São Paulo, tem alguém de São Paulo aqui? Levem esse recado, por gentileza, para o governador, que 22% da água está em São Paulo. Né? Só que eles deixaram morrer o Tietê e deixaram morrer o Pinheiros, dos dois rios que passam cortando São Paulo. Então não tem como, hoje, buscar água aqui para levar para lá. Até tem como, né? Mas na verdade, isso aqui é uma outra história, mas é algo bastante complexo. Então, quem puder levar o recado para o governador Geraldo Alckmin, diga para ele que 1% dessas águas, elas estão em São Paulo. Elas foram mal aproveitadas ao longo do tempo. De onde vem essa água? Dessa coisa chamada ciclo hidrológico. Nós não temos uma maquininha de fazer água. Por que eu tenho que passar tudo isso para vocês? Charles, eu já vi isso lá na escola, já vi no início, sim, mas se a gente não entender o ciclo hidrológico, como essa água é formada, a gente não vai entender a contaminação. E a gente não vai entender por que essa água tem que ser purificada. E a gente não vai entender também por que os nossos equipamentos, vira e mexe, têm problemas. Por isso que a gente vai chegar lá. Esse ciclo hidrológico aqui é responsável pela fábrica de água da Terra, ou seja, toda a água que está aqui, os oceanos, rios, mares, lagos, elas sobem, evaporam, precipitam, que nós chamamos de precipitação pluviométrica, ou seja, a chuva, e voltam para cá. Ora cai no rio, ora cai nas florestas, ora nas geleiras. Por isso que eu falo que a quantidade de água da Terra muda de estado físico, mas ela vai ser sempre a mesma. E ora vai, percola, né, que nós chamamos de percolação e infiltração, e vão atingir os lençóis freáticos. Onde eu quero chegar com isso? Nesses caras aqui, ó, que são os contaminantes por classe. Por quê? Quando eu tenho esse processo de água aqui, eu tenho exatamente a contaminação. Porque a gente fala, água potável tem contaminação? Tem. Ela tem contaminação. Ela tem contaminantes. Que são esses caras aqui, os contaminantes físicos, químicos e biológicos. De modo que essa água que nós aprendemos na escola, esse H2O, ele passa, a partir de hoje, a partir desse momento, para quem não sabia, a ter cloretos, a ter ferro, a ter sílica, a ter produtividade, sulfato, tudo que causa problema para vocês lá na frente. Cálcio, magnésio, dureza total, alcalinidade, o pH, todo mundo que fala de água fala de pH, né? Ele é apenas um item. Matéria orgânica,
e partículas sólidas. Se nós pegarmos esse blend de contaminantes, eles serão os atores principais dos nossos problemas a partir de agora. Ou seja, é isso aqui que transforma a água num bem interessante para consumo humano, na maioria das vezes despitratado, e um problema para quem usa em hospital. E um problema para quem precisa dessa água purificada. Por quê? Tecnicamente, toda água pode ser tratada. Se vocês verem, quem é do Rio de Janeiro, vê uma água do Guandu, vocês vão entender que qualquer água pode ser tratada, não é mágica. O que modifica é o produto químico, como o amigo bem colocou agora há pouco, né? Com relação à higienização, processo de sanitização, e o que modifica é o valor. Então, o que eu preciso ter aqui é um sinergismo interessante entre a tecnologia disponível, que são várias, os custos e a segurança, os riscos que essa água vem trazer. Mas qualquer água pode ser tratada, por mais que ela seja escura, por mais que ela seja feia, ela pode ser tratada. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente está aqui. Nós precisamos ter esse tratamento que nos dá condição potável, né? A água para consumo humano, hoje, ela está fundamentada na portaria 2914 de 2011. É essa portaria que diz para a gente que a gente pode beber a água. Água para consumo humano é a água que os parâmetros microbiológicos, físicos e químicos e radiativos atendam aos padrões de potabilidade e não ofereça riscos à saúde. Então, quem vai dizer isso para a gente? A portaria 2914 de 2011. É ela que diz para a gente quais são os parâmetros. Por quê? Algumas definições para vocês poderem entender. Primeiro, a água para consumo humano é a água potável destinada à ingestão. Preparação e produção de alimentos, higiene pessoal, independentemente da sua origem. Água potável, água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta portaria. Veja bem, há uma diferença aqui rotunda. Água para consumo humano é uma coisa, água potável é outra. E a gente, às vezes, quando está tratando dentro do equipamento, uma termodesinfectora, um equipamento de hospital, um equipamento que requer produção de vapor, principalmente esse, que é o grande calo do hospital com relação à utilização de água, eu digo por experiência, né, que a maioria dessas redes, a gente trabalha com isso. E o grande problema está aqui, não entender isso, achar que uma água potável, uma água que é tratada pela concessionária, seja ela qual for, em qualquer canto do Brasil, do planeta, e fala o seguinte: ela é potável na minha máquina, ela tem que funcionar. Isso, gente, quando no caso do Rio de Janeiro, a SEDAI, no caso de São Paulo, a Sabesp, no caso do Amazonas, Água de Amazonas e por aí vai, entrega uma água para vocês, eles estão entregando isso aqui, ó. Água potável destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos. Água que atenda a padrão de potabilidade e não ofereça risco à saúde, ou seja, eu posso consumir, apenas isso, para aí. Não significa que essa água, ela atenda uma indústria X, Y, Z, um hospital, um centro cirúrgico, esteja preparada para você lavar alguma coisa dentro do hospital, ou esteja preparada para você usar na sua termodesinfectora, ou esteja preparada para você usar numa diálise. Não, apenas serve para ingestão. Por quê? Esse conjunto de valores, que são os parâmetros de qualidade da água, eles só servem para definir uma coisa para a gente: potabilidade, mais nada disso. Então, quando nós entendemos, nós recebemos água da concessão, seja ela qual for, a água de Niterói, que eu esqueci de falar da minha amiga Gisela, que já me olhou de lá e falou SEDAI, outra não falou da minha, só serve para beber, só serve para consumo humano. É aí que nós temos que tomar cuidado quando lidamos com classes especiais de água, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Tá? O que é água tratada? Água submetida a processos físicos e químicos ou combinação destes, visando atender o padrão de potabilidade. Pronto, falamos de água potável, água para o consumo humano. Toda vez que vocês entenderem água potável, é isso que significa, não mais além disso. Então não tentem fazer dessa água uma água de consumo para os vossos equipamentos. Não vai atender. Ainda na 2914, competência e responsabilidade. Seção 4, né? Do responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano, na qualidade de água distribuída conforme o princípio dos planos de segurança da água. Quando a gente vai no hospital, geralmente as pessoas falam de PSA, a gente imagina aquele exame, né, que nós homens temos que fazer a partir de uma certa idade. Não é isso? Esse PSA significa Plano de Segurança da Água. É esse o plano que vai te dar garantia e segurança de que essa água que você recebe da concessão, dentro dos padrões da 2914 de 2011, atende ao estabelecimento de vocês. Não é pegar a água, jogar na máquina ou imaginar que ela já venha tratada. Ela até vem, mas para consumo humano, como foi falado anteriormente. Sem isso aqui, que é uma recomendação da OMS, nós vamos ter uma qualidade de água para uso hospitalar duvidosa, porque ela só serve para ser ingerida.
O PSA é um importante instrumento para a identificação de possíveis deficiências no sistema de abastecimento de água, organizado e estruturado o sistema para minimizar a chance de incidente, ou seja, ele é um plano preventivo. Ali eu vou olhar o que eu tenho, o que pode vir de contaminante, de onde vem minha água, o que eu faço quando falta água e boto um caminhão-pipa dentro do meu reservatório e quero que ela tenha a mesma qualidade. Isso é o PSA. E aqui você tem, para o CCHS é muito importante, que aqui que você tem a estrutura, a gestão do teu plano de águas, para que você evite o problema futuro, não só de equipamentos, mas como uma contaminação hospitalar, como eu bem disse, ele acabou de falar de contaminação da gente. Né? O que é o PSA? O PSA é quase um PDCA, para quem conhece, né? É um plano que você tem, ele nunca morre, digamos assim. Primeiro, você minimiza as fontes com o intuito de eliminar a contaminação, e quando você faz isso, você está prevenindo contaminações futuras. Ou seja, se você fizer esse circuito aqui, você tem o teu plano de segurança da água sob controle. E dessa forma você pode entender o que significa água, onde você vai usar, se é para consumo, se é para máquinas, seja para onde for. Você vê que nós chegando, a gente entende água como água potável. Só que a partir dali, quem diz isso para a gente, né? O Plano de Segurança da Água de 2012, que vocês podem ter acesso à biblioteca virtual de saúde do Ministério da Saúde. Então, se vocês procurarem lá, o Ministério da Saúde determina que todo estabelecimento, não só hospitalar, ele faça um plano de segurança da água. Porque a responsabilidade da concessão é entregar água no seu hidrômetro. A partir do seu hidrômetro, a responsabilidade é sua. Essa é a diferença. Padrões para consumo humano. Água própria para consumo de água potável deve obedecer a certos requisitos. Foi falado muito isso aqui, né? A parte que não possui odor e sabores, que é a organoléctrica. A física, ser aspecto agradável, não ter cor, turbidez. A química, não conter substâncias nocivas ou tóxicas acima dos limites de tolerância do homem, como ele bem colocou agora. A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de tóxico, né? Toda substância ela pode ser tóxica, dependendo da quantidade, da concentração dela e do poder de assimilação de cada ser humano. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E biológico, não conter germes patogênicos. Isso é condição sine qua non para você ter uma água para gerir. O que é o tratamento e abastecimento de água? É o conjunto de processos e operações sanitárias. Ou seja, é aquilo que o cara pega essa água lá no rio, no riacho, no lago, porque a gente pega água no Guandu aqui, né? Se você for para o Nordeste, a gente pega água em outros lugares, que é normal. É por isso que toda água é passiva de tratamento. E quando ele faz isso, ele livra essa água daqueles contaminantes que ali existem. De que forma? Isso aqui é uma estação de tratamento. Está meio complexo, né? Vou tentar melhorar para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu melhoro. Vamos melhorar para vocês poderem entender como é que é o tratamento de água. Rapidamente, por causa do nosso tempo, né? Eu pego água no rio, do rio, que é a captação, né? Eu avanço para o meu sistema, ele avança para um sistema de tubulação, que nós chamamos de captação, né? Que o meu mouse aqui também está ajudando muito. Avança para o sistema de captação, no sistema de captação, a gente vai para a bacia de tranquilização. O que é isso? A água, quando vem de um rio, um bombeamento, seja bombear uma água, ela vem com uma vazão muito grande. E nessa vazão eu preciso tranquilizar essa água, porque aqui, quando eu tranquilizo, vocês podem observar que aqui eu tenho todo o gradeamento, ou seja, aquela parte que a gente... Vocês já viram água no rio? Como é que vem? Tem sofá, eu não sei porque o pessoal joga muito sofá, mas tem muito sofá no rio. Sofá, televisão, geladeira, galho, mais o quê? Pneu. E isso tudo para aqui, ó, esse gradeamento. Por isso que é a bacia de tranquilização, né? Então, antes de chegar, tem esse processo. Eu vou tentar ser breve para não querer dar aula de tratamento de água, que não é essa a ideia. Mas eu queria que vocês gostaram do videozinho. Então, aqui nós temos um outro processo, que é a parte de floculação. É a mágica do negócio. É onde a gente pega aquela água turva, suja, e a gente coloca produtos, né? Que é o tanque de floculação, de modo que eu pego toda aquela sujeira e compacto e formo floquinhos. Por isso que eu preciso dessa bacia de tranquilização. É onde eu tenho tranquilidade na vazão de água. Gente, a dificuldade é o mouse, tá? E aqui eu tenho, logo depois, né? Tem que corrigir quem fez isso aqui, porque esse aqui, se eu tivesse um técnico de segurança, eu estaria tomando uma bronca. Esse cara não tem um EPI, está andando aqui, ó. Mas aqui, ó, tanque de floculação de água serve para os decantadores. Ou seja, eu tenho uma piscina enorme, onde eu pego aquela água que sai da bacia de tranquilização, vocês viram como água é coisa séria, eu jogo a floculação, e aqui, esses floquinhos que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que o sedimento, aquela sujeira que deixava a água amarelada, né? A água marrom, se a gente for buscar água no Amazonas, ela é negra, totalmente negra. Se a gente buscava no Solimões, que está aí transbordando, ela é totalmente barrenta. Se a gente buscar água aqui no Rio de Janeiro, no Guandu, parte dela é esgoto. E mesmo assim a gente tem que tratar e trazer para o consumidor. Então, como é que acontece? Essa mágica do tratamento, né?
é que faz com que a água chegue para a gente em condições. Passando por isso, é um processo que todo mundo conhece, que é o processo de filtragem. Esse modo é ótimo, hein? Que é um processo de filtragem. Esses filtros são formados por camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho. A sujeira fica retida nele. Olha aqui como é que funciona o filtro. Para quem não sabia, o filtro é assim por dentro. Ó. Essas camadas todas aqui, eu não vou tirar o mouse do lugar, senão vamos perder. Todas essas camadas aqui, gente, olha aqui, ó. A água cai, passa pela camada de antacida, passa pela areia mais fina, o pedregulho mais grosso e passa. Toda aquela sujeira que passou daqui fica retida no filtro. Ok? Nós vamos para a parte de desinfecção, que é a parte do meu amigo ali, que ele gosta dessa desinfecção, né? Aqui nós temos 3 tanques. O primeiro, cloro. Quando a gente fala cloro, a gente fala no halogênio, né? Que é o que ele falou há pouco. Tem algum químico aqui? Quem? Flúor, cloro, bromo e iodostato. São os 7 elementos, são os halogênicos que nós temos na tabela periódica, que servem para descontaminação, servem para isso. Então, a gente usa o cloro por ser mais interessante, mais barato, ainda assim, mas o cloro tem de várias e várias formas, né, que se usa esse cloro. E uma delas é o líquido, o cloro gás, e por aí vai. Ou o cloro em pastilha, cloro sólido. Existem vários tipos de cloro que já podem ser usados. E vários tipos de mouse também. Ainda na desinfecção, né, a gente tem um outro problema grave. Muitas das vezes a gente abre a torneira da gente e vê uma água vermelha, né? Essa água é vermelha porque a tubulação está se oxidando. Então o que ele faz lá na estação de tratamento? Ele alcaliniza, ele bota o pH um pouquinho mais para cima, para que essa tubulação ela não sofra um processo de oxidação e passe isso como contaminante para a água que a gente está recebendo. Por fim, o flúor, né? Um pouco os médicos, né, os senhores e nós químicos também temos algumas, digamos assim, algumas preocupações com relação ao flúor, porque a água demais mata a planta, e a gente tem que ter um pouco de preocupação, porque uma reação ao contrário do flúor, ele vira o ácido fluorídrico. O ácido fluorídrico, se vazar, por exemplo, na pele, ele pinga aqui do outro lado, ele não tem muita neutralização para isso. Então a gente tem um pouco de cautela com relação ao flúor, mas ele é bem conduzido e é necessário que a portaria 2914 precise do residual. O resto é reservatório, e eu vou tentar pedir desculpa a vocês por causa do mouse. Mas eu acho que deu para entender como é que funciona o tratamento de água, né? Isso aqui é o que nós queremos falar sobre isso, a qualidade total da água, ou seja, eu tenho a qualidade física, química e biológica totalmente sob controle. Aqui é a distribuição do que é física e química. Esses caras aqui... Alguém tem problema com o termodesinfector aqui? Alguém tem um problema de água que contamina equipamento mancha, equipamento cirúrgico, não? Pensei que isso seria uma exceção se não tivesse, né? Esses caras aqui são responsáveis por isso, olha. Então os ânions, os cátions, os sintéticos naturais, nem tanto, porque eles ficam no processo anterior, e os metais tóxicos, já é demais, você tem muitos metais tóxicos numa água potável, que você recebe, esses caras aqui são responsáveis pelas manchas dos equipamentos. Agora sim, saímos da água potável, vamos entrar em águas usadas na indústria, farmacêutica, cosméticas e assimiladas. O que é isso? Água potável, falamos agora, água industrial, água de refrigeração, água de geração de vapor, água brandada, água purificada e água para injetáveis, e a gente vai tentar muito aqui na água purificada, que é o interesse maior de todo mundo, creio eu. Água de abastecimento urbano não tem pureza suficiente para muitas aplicações específicas, como laboratórios, hospitais, hemodiálise, produção de medicamentos, cosméticos, reagentes químicos, etc. O que significa isso? Esqueçam água potável para utilizar em processos de vocês. Não funciona. Só vai funcionar no processo de limpeza, de higienização, desde que sanitizada pelo composto que o meu amigo falou. Fora isso, não pense que essa água vai fazer mágica e vai fazer bem o equipamento de vocês. Pelo contrário, por essas explicações anteriores, a água só serve para ser ingerida, consumida. E mesmo assim com alguns procedimentos, mesmo assim com alguns processos de filtragem interna. Né? Tecnologias de purificação da água. A tal da água purificada. Há diferentes tecnologias que podem ser empregadas na produção e fabricação dessa água. Geralmente a água purificada é produzida através de ionizadores, que acho que vocês já ouviram falar, osmose reversa, ultrafiltração, eletrodeposição, ainda tem a nanofiltração, microfiltração e por aí vai. É mais comum a combinação dessas tecnologias. Isso a gente pode descobrir aqui, ó, na Anvisa 2003, no Guia para Sistema de Purificação de Água de Uso Farmacêutico. O pessoal do CCH, que já deve ter acesso a isso, né, de quais salteado, creio eu. A tecnologia a ser empregada na purificação de água depende do tipo de água, ou seja, se eu tenho uma água muito dura, eu tenho que trabalhar em cima da dureza dessa água. Se eu tenho uma água muito corrosiva, eu tenho que trabalhar em cima da corrosividade dessa água. Se eu tenho uma água com os dois aspectos, que é difícil, né, porque na verdade você tem uma neutralidade no meio do caminho, mas mesmo assim acontece que o que determina a corrosão da água não é o pH, para quem imagina que seja, não é uma coisa chamada água, uma coisa chamada índice de Lagelet, e às vezes o pH está alto e ela está no estágio corrosivo.
a gente trabalha com os equipamentos. Então, os equipamentos é que são responsáveis pela melhoria da qualidade dessa água. Requisito básico de boas práticas de fabricação, aplicados a eles, estão constantemente na autorização com o intuito de reduzir o risco de contaminação, seja química, biológica ou microbiológica. Ou seja, também não adianta eu ter um equipamento de osmose e esquecer de proteger esse equipamento. A osmose, além de ser cara, é um investimento alto, é um equipamento interessante, que a gente vai falar sobre ele lá na frente, mas se não tiver uma proteção dessa água potável que entra na osmose, vai dar o famoso tiro no pé, ou seja, vai achar que a osmose está funcionando e nós estamos perdendo esse equipamento. De forma genérica, pode-se dizer que os métodos mais comuns confiáveis para a obtenção de água purificada são a troca iônica, a osmose reversa e a ultrafiltração. Acho que é que todo mundo conhece aqui. Alguém lida com água purificada aqui? Pretende lidar? Isso aqui eu já conheço. Para a obtenção de água para injetáveis, utiliza o processo de destilação, outro método de tecnologia não agrega valor para a gente. Isso aqui está tudo no Anvisa 2013. Isso é um filtro. Como é que ele funciona, né? Obviamente a água passa por ele, porque antes de qualquer processo de troca, a gente precisa de filtro. Esqueçam a água que entra da concessionária. Lembre-se que ela só serve para ingestão, para tomar banho, e não deveria nem servir para descarga, porque eu, como homem de meio ambiente, não posso acreditar que a gente não tenha projetos futuros para modificar a condição de água para sanitária. Essa é uma outra história, né? A gente está falando de reuso de água, mas não é o nosso caso aqui. Então, nós temos um filtro, antracita, que remove, na maioria das casos, tá? Remove cor, sabor e turbidez. Na verdade, isso aqui é um vaso de carvão, tá, gente? Areia verde, que remove ferro, manganês e sulfetos, e a base de sustentação desse filtro. O que acontece? Eu tenho uma água com remoção de sólidos, de partículas apenas. Ela não remove cloreto, ela não remove cálcio, não remove magnésio, ela apenas remove partículas. Isso é somente uma proteção, porque a gente vai muito cliente por aí, ou Gisela, e a gente escuta o seguinte: não, eu já tenho um filtro, resolve. Não resolve. Filtro é barreira. Nós temos uma filtragem aqui normal, com pressão quase que normal, uma pressão quase que de uma atmosfera, e nós temos aqui segurando barreira, ou seja, tirar cor, odor, turbidez, ferro, manganês e sulfetos, cálcio, magnésio, manganês, não é magnésio, magnésio, estrôncio, o que tiver na água, não vai remover. O processo é outro. Temos o famoso deionizador, que todo mundo deve conhecer, né, quem trabalha em laboratório já viu. Na verdade, é uma carga, uma troca iônica. De que maneira funciona isso, né? Ele funciona substituindo esse cara aqui, que é o sódio. Ou seja, eu tenho sódio pra caramba aqui, eu coloco, por exemplo, cálcio, o cálcio troca de calor com esse sódio esse sódio segura o cálcio, eu passo esse hidrogênio, né? E os outros cloretos ficam. O sódio, o cloreto, que é um íon que vai me perturbar, que vai oxidar, que vai corroer, ele passa. Só que ele segura nesse leito aqui, no leito aniônico. Ou seja, o cloreto reage com o OH que tem aqui, por isso que eu tenho um OH aqui, por isso que ela é aniônica, e eu tenho aqui, sobrou o quê? Eu passei hidrogênio, segurei o cloreto, sobrou o quê? OH, aí aqui. Hidrogênio mais OH, água. Isso é uma água sem íons. O processo parece simples, né? Mas é assim que funciona, um deionizador de leite separado. Eu tenho o famoso abrandador, eu tenho um cliente, gente, que eu não vou dizer o nome aqui, muito assim, interessante, a nível hospitalar, e ele tem uma terra desinfectora e está gerando muito problema para ele. Ele pega a água da concessão, não é no Rio esse cliente, tá? Mas passa por abrandador e está reclamando que está manchando os equipamentos cirúrgicos. As roupas estão manchadas. O que está acontecendo? Ele está tirando cálcio, o abrandador nada mais é do que um cara que troca, entra aqui, o sódio vai e pega cálcio e está liberando os cloretos, que são os íons corrosivos e que mancham roupas, que mancham peças de amarelo, mancham as ferramentas cirúrgicas. Então, também está errado. A água dele é rica em cálcio, mas também tem cloreto. A sugestão é o quê? Desmineralizar uma água, que é mais ou menos parecida com mineralizar, ou seja, eu tenho a parte de cálcio fica segura nessa membrana, a parte dos cloretos fica segura nessa membrana e eu tenho a passagem de água. Essa é a tradução daquilo de tudo, ou seja, cálcio e magnésio ficam nessa membrana, cloretos, nesse caso seria o ácido nítrico, mas o nitrogênio e a sílica, eles ficam nessa membrana. O que sobra para a gente? Água. Então esse é um processo de troca iônica. E tem um processo, todo mundo conhece, todo mundo me pergunta, que é a osmose. O que é a osmose? A osmose inversa ou osmose reversa. Nada mais é do que uma água com concentração, com a pressão exercida, que nós temos uma membrana semipermeável,
Ou seja, eu passo para aqui somente água e fico com os sais aqui. Problema. Eu tenho um problema grave com a osmose. A entrada de água, bombeamento de alta pressão, porque a osmose funciona através de alta pressão. Quando eu passo essa água limpa para cá, que nós chamamos de água doce, ou água purificada, o que eu tenho? Eu tenho rejeito. E esse rejeito, às vezes, é na casa de 30%. Ou seja, de 100 litros de água, 30 eu jogo fora. Esse é um problema da osmose. Quando eu quero uma osmose, respondi a sua pergunta depois de quase um mês, né? Você me fez? Eu falei que eu te responder aqui. Quando eu tenho uma osmose para grande volume de água, tem que se pensar nisso aqui na parte ambiental, tá? Porque esse rejeito é uma salmoura, e essa salmoura, ela tem que ser descartada. Apenas uma comparação rápida, deionização, concepção sanitária, a gente tem problemas na deionização, porque eu tenho membranas que podem absorver micro-organismos se a água não for bem protegida, a água que entra. Osmose reversa, pós-concepção sanitária, rendimento aproximadamente 100%, olha aqui a diferença. Porque 30% é rejeito. Regeneração química, não tenho. Tem um lado bom da coisa, né? Eu tenho regeneração química que eu preciso regenerar com produtos químicos. O deionizador ou o desalinizador, seja lá o que for, e aqui eu não faço regeneração química. Micro-organismo, menos micro-organismo na osmose, degradação de partículas, aqui não tem degradação, que gera em função até das próprias resinas, né, que elas soltam micropartículas. Sanitização com peracético ou peróxido de hidrogênio, H2O2, e aqui uma sanitização salmoura alcalina ou paracético ou formaldeído. Ou seja, a grande diferença entre um e o outro é valor e isso aqui. E por outro lado, aqui eu uso produto químico. Então, para aqueles que têm dúvida, se eu compro osmose ou se eu compro deionizador ou um equipamento de troca iônica, tem que se considerar primeiro a característica da água e também um especialista para ele poder classificar a água para você. Quanto tempo eu tenho ainda? Legal. Eu, além de fazer isso tudo, vou fazer mágica agora. Vamos lá. Eu vou passar aqui, que filtro todo mundo conhece, para tratamento todo mundo conhece. Eu quero fazer uma outra coisa para vocês, eu não vou poder passar esses processos todos. Equipamentos de eletrodeposição, são equipamentos de troca iônica, o filtro de carvão ativo, o ultravioleta, que todo mundo pergunta, né? É interessante, sim, mas ele é um veículo de desinfecção que você tem que passar a água por ele não passa pela água. Por exemplo, você coloca o cloro na água, que não é cloro, né? A gente fala cloro, mas na verdade o que interessa para a gente é a reação do ácido hipocloroso. Quando a gente tem curvas para isso, que não dá para falar, porque em 2 minutos é impossível, mas você tem curvas para isso. Ou seja, eu tenho um pH que tem que ser favorável para que eu tenha a formação de ácido hipocloroso. Se eu não formar ácido hipocloroso, eu vou formar provavelmente iodoreto. Então, na verdade, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando nutrientes para quem eu quero combater. Então, é interessante usar o ultravioleta, sim, mas também é interessante a gente pensar em usar o hipoclorito da maneira correta, que às vezes não é usado. Eu boto muito cloro, e muita gente fala, poxa, mas não está resolvendo. Não está resolvendo nunca, porque a sua curva de pH está lá em cima, está com pH 9. Então não vai formar ácido, né? Porque a gente estudou aquela tabelinha de pH 0, 7, 14, acima de 7, né? A gente tem uma água totalmente alcalina. Destilador, equipamento de osmose reversa, esse aqui é de grande porte, né? Isso é uma membrana que custa tão caro na osmose. Na verdade, a passagem da água está por aqui, ela vem em alta pressão, né? Existe a passagem de água, o concentrado sai por aqui, isso é membrana aberta, é claro, né? E aqui é a membrana semipermeável, ou seja, se for permeável, não passa água, né? Então ela tem que ser permeável para que passe somente o solvente, o soluto, que são os sais, eles ficam retidos aqui no concentrado. Isso aqui é uma foto que eu trouxe e apresento sempre, não é supersticioso não, que as pessoas acham que a água potável não tem problema. Isso é uma foto tirada de um hospital na tubulação de água potável. Olha a quantidade de ferro que vem de fora para dentro. Então, em função de vários fenômenos químicos, fenômenos de menor velocidade linear, fenômenos físicos, isso vai se aglutinando aqui e essa tubulação tem que ser trocada. Então, não pensem que a água que chega para vocês é uma água que dá para se fazer tudo com ela. Às vezes, mal dá para ser... Porque você, quando você naquela estação que eu tentei mostrar lá atrás, existem quilômetros de tubulação. E às vezes, nesses quilômetros de tubulação, ela está oxidada. Tem lá o famoso gato, ele que coloca gato, bota uma tubulação de outro metal e forma uma pilha, oxida mais um pouco. Tem vazamento. E às vezes, é comum chegar a ferro. Tanto é que no padrão, se nós observarmos o padrão de água potável, que é o padrão de, vamos botar o termo água potável, vamos esquecer, escrever, acabar com isso do nosso dicionário e vamos falar a partir de agora de água para consumo humano. Então, dentro dos parâmetros de água para consumo humano,
que é esse o termo correto, nós temos presença de ferro. Até 0,2 ppm. Então, entendam, água potável não significa que ela está pronta para o uso, ela precisa ser, por isso que tem que existir o plano de segurança da água, aquele PSA que eu falei no início. E, para comprovar o que eu estou falando, eu sei que estourei 1 minuto já, mas eu preciso mostrar isso aqui, se me permite? Isso é um elemento filtrante. Quando você coloca um filtro e acha que a água é tão tranquila, tão transparente, tão cristalina, o que acontece? Tá? Isso aqui é um elemento filtrante que entra aqui e depois de uma unidade de tempo, de mais ou menos 6 meses, você remove esse elemento filtrante e olha o que acontece. Porque a função do filtro é essa. Porque se ele não segura essa barreira, a gente volta a falar, gente que tem hospital e acredita que aquela água que vai entrar está inteirinha ali. Às vezes não, gente. Na maioria das vezes não. Porque esse sólido suspenso, esse sólido dissolvido, eles vêm junto. Não tem jeito. A linha, ela colabora para essa linha, que eu digo a tubulação da estação até a gente colabora. Gente, o Guandu é longe daqui. E as tubulações vêm, através de passam por elevatórias, e caem aqui. Olha o que acontece. Então eu trouxe isso aqui até para mostrar que nem sempre só receber a água, e isso aqui é para consumo, hein? E despejando o equipamento resolve. Quantos minutos eu estourei? Oi? Mas você é bondosa, você vê. Senão, ao invés de ser aquilo ali, você é mágico, né? Gente, foi o que deu para falar, porque ela não para de me olhar de lado. Então, foi o que deu para falar para vocês, tá? Nesse pouco tempo. E é isso aí. Você vai sair traumatizado, né? Porque você teve 2 problemas, o mouse e o relógio. O mouse não tem problema, esse é transparente, ele não consegue enxergar. É porque ele estava só clicando, eu precisava passar. É transparente. Charles, muitíssimo obrigado. Todas as vezes que eu assisto palestra e falo sobre a água, eu sempre saio pior do que eu entrei. Porque com certeza é chocante, é preocupante, né? Você sai sem saber realmente que rumo tomar e o que fazer com a sua água. Como eu vou tratar minha água? Afinal de contas, agora, o que eu vou usar? E lá com água da torneira. Isso está certo? Está errado. O material instrumental seguro. Eu lavo com água da torneira.